Informe seu nome. Noah Riley. Pode soletrar seu sobrenome para o taquígrafo, por favor? Reilly. Em que função o senhor trabalha? Sou médico legista adjunto do condado de Hillsborough. Certo. E há quanto tempo o senhor ocupa esse cargo? Há cerca de 4 anos. O senhor, como médico legista associado, atua em um campo da medicina comumente chamado de patologia forense? Sim. O senhor pode explicar ao jurado sua formação acadêmica nessa área? Tenho bacharelado em microbiologia pela Universidade Estadual do Arizona. Cursei medicina na Western University of Health Sciences. Fiz residência em patologia anatômica. Isso durou 4 anos. E depois fiz outra especialização, uma especialização de 1 ano em patologia cardiovascular e, por fim, uma especialização em patologia forense. E onde foi isso? No Instituto de Ciências Forenses do Condado de Harris, Houston, Texas. Certo. O senhor tem alguma certificação de especialidade, doutor? Sim, sou certificado em patologia anatômica e patologia forense. O senhor tem licença para atuar como médico na Flórida? Sim, possuo. Doutor, quantas autópsias o senhor já fez em sua carreira? Um pouco menos de 1000. O senhor já testemunhou anteriormente como perito na área de patologia forense? Sim. Aproximadamente quantas vezes? 10 vezes. O senhor pode explicar ao júri o que é a especialidade médica conhecida como patologia forense, do que ela trata? Sim, então um patologista forense é um médico treinado em patologia anatômica, que é o estudo das doenças humanas. A patologia forense é uma subespecialidade disso que busca determinar a causa e a modo de morte, seja por doença natural ou por trauma. E esse é um dos seus principais papéis no Instituto Médico Legal? Sim. Agora, neste caso, o Instituto Médico Legal recebeu notificações do Departamento de Polícia de Tampa sobre um homicídio ocorrido em 23 de junho de 2024, sim. E, em decorrência dessa notificação, você realmente foi até o local? Fui, sim. E você pode dizer aos jurados onde fica o Instituto Médico Legal aqui no condado de Hillsborough? É próximo à Universidade do Sul da Flórida. Fica ao sul da Fowler, do outro lado? Sim, certo. E acabou sendo apenas uma curta distância dali até a cena do crime? Sim, eu poderia ir andando até lá. E quando você foi ao local, algum dos seus peritos forenses foi com você ou apareceu depois? Sim. Quando você chegou ao local, o local já estava estabelecido como uma cena de crime? Havia policiais presentes? Sim. E quando você chegou ao local, o corpo da pessoa falecida ainda estava lá? Sim. Você viu o corpo da pessoa falecida como ele estava na cena do crime? Sim. E de fato estava em um veículo? Estava. E você observou a posição do corpo, especialmente em relação às outras partes do interior do veículo? Observei. Em algum momento, o corpo do Sr. Jones foi removido daquele veículo? Sim. E isso teria sido feito depois que você chegou e enquanto você estava lá? Sim. E você manipulou o corpo de alguma forma, verificando ou examinando, apenas fazendo um exame sumário ali no local? Fiz. Isso é uma prática comum na patologia forense? Sim. Ir às cenas de crime, isso também é uma prática comum e aceita na patologia forense? Normalmente não vamos aos locais, mas devido à proximidade do instituto, eu fui. Você também levou em consideração as circunstâncias ao redor do corpo da vítima? Sim. Você notou danos no veículo? Notei, sim. Parecia envolver buracos de bala e danos causados por tiros no veículo? Sim, parecia. Quando você estava na cena, após a remoção do corpo do Sr. Jones, poderia explicar aos jurados se ele é colocado em algo ou para onde é levado? Ele é colocado em um lençol branco, basicamente. E então, depois que eu o examino, colocamos em um saco para cadáver e um serviço de transporte particular o leva até nosso escritório. Este serviço tem contrato com o IML? Sim.
Certo. E quando eu digo IML, Instituto Médico Legal? Sim, certo. Então, durante o seu exame preliminar do corpo do Sr. Jones, naquele lençol ou na cena, você notou o que pareciam ser ferimentos de bala nele? Sim, notei. Após ser levado ao Instituto Médico Legal. Bem, deixe-me voltar um pouco. Quando um falecido é levado ao escritório do médico legista, vindo de uma cena de crime como essa, com a sugestão de homicídio como circunstância da morte, um número de arquivo único e específico é atribuído ao caso desse falecido? Todos os falecidos recebem um número de caso único. Todos os falecidos. Isso incluiria pessoas que morrem por suicídio, mortes naturais, sem assistência ou acidentes. Sim. Como acidentes de trânsito? Correto. Certo. Vou retomar o tema da circunstância da morte e deixo que explique ao júri. Você acabou realizando uma autópsia nele? Sim, realizei. Antes do exame de autópsia, quando o corpo é trazido pela primeira vez, ele é pesado e medido? Sim, é. Você se lembra das medidas do Sr. Jones? Acredito que ele tinha 1,88 m de altura e pesava 61 quilos. Tudo bem. Sim, isso está correto. Só estou conferindo seu relatório. E de fato, depois que você conclui seu exame, você prepara um relatório com suas conclusões neste caso? Sim, eu preparo. E esse é um relatório de diagnóstico e autópsia? Sim. O corpo é radiografado em uma circunstância como essa? Sim, quando o corpo chega aos médicos legistas, ele passa por um raio-x antes de abrirmos o saco mortuário. Antes de abrir o saco mortuário? Certo. Por quê? Para qualquer tipo de evidência que possa estar dentro do saco mortuário. E neste caso, de fato, quando o saco mortuário foi aberto, havia alguma evidência ou evidências que foram encontradas? Sim, havia uma bala encontrada dentro do saco mortuário e um fragmento de bala dentro da meia. Um exame de autópsia envolve uma análise externa e uma interna. Sim, envolve. Você realizou um exame externo no corpo de Charles Jones? Sim, realizei. Durante o processo, a partir do exame externo em diante, o procedimento da autópsia é documentado fotograficamente? Sim. Meritíssimo, o estado da Flórida apresenta o item 32A do estado como alfa até triplo W, W de whisky para admissão. Alguma objeção, Sr. Gonzalez? Nenhuma objeção. Sr. Sinardi? Nenhuma objeção. Sr. Wise? Nenhuma objeção. Sr. Petrites? Admitido. Você conseguiu revisar parte das provas do estado? Sim. As fotografias ajudariam você a dar suas opiniões neste caso? Sim. Durante o exame externo, você pode explicar o que faz nessa etapa da autópsia? Sim. Estou fazendo um exame externo completo, da cabeça aos pés, e documentando qualquer sinal de doença natural ou trauma. Você registra os ferimentos que encontra? Sim. Não sei se já perguntei isso antes. Você já nos contou aproximadamente quantas autópsias realizou na sua carreira? Sim, certo. Quantas delas, pela sua memória, aproximadamente, envolveram ferimentos por arma de fogo? Se você incluir suicídios, eu diria cerca de 200. Na sua análise do corpo neste caso, no caso do Sr. Jones, depois do exame externo, você passou para o exame interno? Sim. Você pode explicar ao júri o que faz durante o exame interno? Então, abrimos o corpo com uma incisão em I e depois removemos todos os órgãos, procurando qualquer tipo de doença natural ou trauma. Neste caso, trajetos dos projéteis nos ferimentos por arma de fogo.
E quando você fala em trajetos dos projéteis, do que exatamente está falando? Basicamente, o trajeto da bala e os ferimentos que ela causou. E você conseguiu determinar a causa da morte neste caso do Sr. Jones? Sim. O que esse termo significa, causa da morte? A causa da morte é o evento inicial que levou ao óbito. Então, em doenças naturais, você tem um ataque cardíaco. Isso provavelmente é devido à hipertensão ou à aterosclerose. Neste caso, ferimentos por arma de fogo foram a causa aproximada da morte. E você conseguiu determinar o modo de morte? Sim. Agora, o que esse termo significa, modo de morte? Modo de morte é uma categorização que fazemos das mortes com base nas circunstâncias, lesões, e é usada para fins estatísticos pelo Estado. Certo. Isso é algo que as estatísticas vitais analisariam? Sim. Então falamos sobre algumas delas anteriormente. Se alguém morre em um acidente com veículo automotor, o corpo dessa pessoa seria levado para a autópsia? Sim. E para a determinação da causa e do modo de morte? Sim. Você mencionou suicídio? Sim. Homicídio, sim, certo. Que outros tipos de mortes seriam cobertos? Qualquer morte não natural. Temos uma lei da Flórida que nos diz sobre o que o médico legista tem jurisdição. Ok. Isso incluiria algo como uma overdose de drogas? Sim. Neste caso, qual foi o modo de morte do Sr. Jones? Homicídio. Você documentou, começando pelo seu exame externo, ferimentos que observou no corpo? Sim. Estava claro para você que alguns desses ferimentos eram causados por arma de fogo? Sim. Havia outros ferimentos que pareciam de projétil, mas você não tinha certeza se eram realmente perfurações? Sim. Esses ferimentos também foram documentados por fotos, assim como os ferimentos por arma de fogo? Sim. Então vou começar com a prova 32A da acusação. Havia um ferimento de bala na parte superior direita do tórax da vítima? Sim. Estou exibindo a prova 32A da acusação. Seria nesse local onde meus dedos estão apontando? Sim. Ok. Havia outro ferimento no alto do braço direito? Sim. Que tipo de ferimento era? Esse ferimento é de raspão. E ferimentos de raspão são algo que você associaria a disparos de arma de fogo ou a um tiro? Sim. Prova 32B da acusação. Agora, este é um rótulo colocado sobre ele e algum tipo de medida abaixo dele. Você pode nos dizer o que são essas coisas? Então eu numerei as feridas de bala fotograficamente com um número. E a escala basicamente mostra as medidas e o número do caso. Certo. Esse é o número de arquivo único do Sr. Jones? Correto. A numeração. Você usa números diferentes para cada um dos ferimentos de bala? Sim. Eles significam algo além de distingui-los uns dos outros? Sim, é apenas arbitrário. Então não é a ordem em que os ferimentos foram infligidos ou algo assim? Correto. Esse ferimento de bala, é um ferimento de entrada ou um ferimento de saída? É uma ferida de entrada. Tudo bem. E havia uma saída nesse ferimento? Não. A prova 32C da acusação é apenas uma foto mais aproximada desse ferimento? Sim, e podemos ver o ferimento de raspão com mais clareza na parte superior do braço direito. Seria correto afirmar isso? Sim. Então, item 32D do estado, apenas uma foto aproximada desse ferimento? Sim.
Esse ferimento no peito superior direito da vítima, uma vez que você abre o corpo no seu exame interno, você indicou anteriormente que teria analisado o trajeto do ferimento. Sim, você pode dizer aos jurados o trajeto do ferimento e quais estruturas internas foram afetadas por esse projétil? Então, esse ferimento de bala atingiu os pulmões, o coração e a aorta, e depois atravessou e ficou alojado no lado esquerdo do peito dele. A camisa da bala também se separou e foi recuperada no lado direito do peito dele, ou seja, perto do local de entrada do projétil. Então, a outra parte desse projétil, você disse que a camisa se separou. Houve outra parte desse projétil que foi recuperada em outro lugar do corpo? Sim, o núcleo da bala foi retirado do lado esquerdo do peito e a camisa estava no lado direito do peito. Quando foram feitos raios-x do corpo, você notou esses projéteis dentro do corpo? Sim. Então eu quero te perguntar, você recuperou esse projétil, essa camisa? Sim. Primeiramente vou te mostrar e vou passar a apresentar o item 33B do estado como em bola. Tudo certo. Alguma objeção, senhor Gonzalez? Nenhuma. Senhor Sinard? Nenhuma objeção. Senhor Wise? Senhor Petrites? Nenhuma objeção. Admitido. Quando esse projétil é recuperado, você o pega e coloca em algum tipo de envelope ou recipiente. Sim, O envelope que estou segurando parece ser esse? Sim. Quando você coloca lá, o envelope já está marcado? nós marcamos. Nós tiramos fotografias da própria bala ou dos fragmentos e então eu coloco no envelope. Nós lacramos com fita de evidência e então eu coloco minha assinatura. Certo. Está bem, aqui vou exibir meritíssimo exibindo 33B certo. Então essa escrita aqui em cima, escritório do médico legista distrito 13 com seu endereço, e essa lista de itens, isso já vem no envelope? Sim, certo. Então nesse caso você marca o item como uma bala? Sim. Existe um campo para indicar de qual parte do corpo isso foi retirado? Sim. Aqui está marcado como parede torácica esquerda, como você nos disse antes? Sim. E existe uma etiqueta que é fixada no envelope? Sim. Ela tem o seu nome? Tem sim. E a data? Sim. Então o número do arquivo? Sim. E depois suas iniciais? Sim. Você disse que a bala atravessou os pulmões, o coração e a aorta? Sim. Você pode explicar aos jurados o que é a aorta? É o maior vaso sanguíneo do corpo. Basicamente, ele sai do coração e é responsável por toda a circulação do corpo. Aproximadamente qual é o tamanho dessa artéria? Depende. Em casos de doença natural, ela pode chegar a até 5 centímetros. Em geral, em pessoas saudáveis, ela tem o tamanho aproximado de uma mangueira de água. Você conseguiu determinar a direção do trajeto do ferimento neste caso, esse trajeto do ferimento? Sim. Qual foi a direção do trajeto do ferimento? O trajeto do ferimento foi da direita para a esquerda, da frente para trás e para baixo. Para baixo. Certo. E isso se refere a uma posição anatômica que você usa na patologia forense? Sim, a posição anatômica é basicamente o corpo olhando para você com as palmas das mãos voltadas para fora. Antes de falar de outros ferimentos por arma de fogo, quero retomar o ferimento de raspão no parte superior do braço direito que discutimos antes. Então vou exibir a prova 32K do estado, K de quilo. E isso foi rotulado com o número 6, está correto? Sim.
Agora, esse ferimento de raspão tem dois componentes, duas partes paralelas. Sim. Você tem alguma opinião sobre como isso foi causado? Que há dois ferimentos distintos e separados. É possível que o núcleo da bala e o revestimento tenham se separado antes. E escoriação é quando o ferimento ou a bala passa pela pele e talvez pelo tecido subcutâneo abaixo da pele? Sim, são ferimentos muito superficiais. Então, o projétil que causou esse ferimento não atingiu nenhuma estrutura interna além do que está visível aqui? Sim. Prova 32L do Estado. Isso é só um close? É sim. Beleza. Então, o ferimento no lado direito, parte superior do tórax, você tem alguma opinião sobre se existe uma relação entre... Deixa eu só mostrar uma fotografia que mostra ambos e já volto a isso. Esta é a 32B de Bravo. Você tem alguma opinião sobre alguma relação que possa existir entre esses dois ferimentos? É possível que sejam do mesmo projétil porque estão no mesmo nível. Ok. Bem, eu posso voltar a isso, mas o término desse ferimento que você mencionou está na parede torácica esquerda. Sim. Então, mais para frente do tórax. Mas para a extremidade terminal disso. Ah, entendi. Então, aqui embaixo da axila. Sim, certo. Tudo bem. Mas isso seria, se isso for verdade, se esses dois ferimentos foram causados pelo mesmo projétil, essa bala vai entrar pelo lado do corpo em uma trajetória bem inclinada, certo? Pode ser. Ou ângulo, vamos dizer apenas ângulo. Sim. Tudo bem. Seria isso. Esses dois ferimentos seriam compatíveis com terem sido causados pelo mesmo projétil por alguém que se vira ou se coloca de lado em relação ao atirador? Esse é um cenário possível. Agora, você indicou anteriormente que você estava documentando os defeitos que encontrou no corpo porque, ao fazer o exame externo, ainda não tinha feito o exame interno, pois não sabia. Então, precisava documentar tudo, basicamente. Isso seria correto? Ou era o que você queria? Sim, então vou passar para a prova 32M do Estado e apenas mostrar esse pequeno ferimento em forma de ponto que está no topo da mão direita. Através de um exame posterior do corpo, você determinou o que causou isso ou o que pode ter causado isso? É provável que seja de estilhaços. Isso penetrou muito profundamente no corpo, não? E quando você diz estilhaços, levando em conta as circunstâncias em que a vítima foi encontrada, isso poderia ter sido estilhaço de um projétil? Sim. Poderia ter sido de vidro do para-brisa? Poderia. Prova 32 do Estado, também da mão direita. Havia alguns outros ferimentos na mão que pareciam ser possivelmente de estilhaços? Sim. Mesma coisa, poderia ter sido causado por fragmentação ou partes do projétil ou pelo vidro automotivo? Sim. Agora, você indicou antes de eu prosseguir que encontrou um fragmento da camisa do projétil nessa ferida no lado direito do tórax, perto do local de entrada? Sim. Agora, a separação da camisa do projétil do núcleo do projétil, isso é algo que pode ser observado na patologia forense em feridas de bala? Não é comum, mas eu já vi isso antes. Então vou mostrar ao senhor a prova 33D do Estado. Não sei se já pedi a admissão disso.
Então o Estado apresentaria a prova 33D, D de delta, para ser admitida como prova? 33B? D de delta? Ainda não foi incluído. Alguma objeção? Sem objeção, sem objeção. Sem objeção, não tenho objeção. Ok, muito bem. Admitido. E doutor, aquele fragmento da camisa do projétil que você recuperou perto da ferida de entrada, no lado direito do peito, o procedimento foi o mesmo quanto a coleta e colocá-la no envelope? Sim. E aqui vemos que você selecionou camisa do projétil em vez de projétil. Isso está correto? Sim. E então indicou de onde ela foi recuperada? Sim. Mesmo processo com a rotulagem? Mesmo processo, certo? Obrigado, senhor. O senhor determinou que o senhor Jones que ele sofreu ferimentos de bala, feridas de entrada nas costas? Sim. Prova 32 e do Estado exibida. A foto mostra os ferimentos? Sim. E assim como o ferimento na frente do corpo, você os rotulou? Sim. Foram nos números 3 e 4? Sim, esses são 2 ferimentos de entrada de projétil. Certo. A etiqueta no 5. Também foi determinado que era um ferimento causado por estilhaços? Sim. Também tinha a mesma característica de não penetrar profundamente no corpo? Correto. E acima disso, no número do Estado, ou melhor, no seu número de etiqueta 2. Mesma coisa. Esse foi o ferimento que você depois identificou como causado por estilhaços? Sim. Agora, novamente, você está rotulando esses ferimentos no exame externo porque não sabe se eles vão mais fundo no corpo? Sim. Ainda não realizei o exame interno. Então, qualquer orifício que eu vejo, eu numero e depois tento encontrar o trajeto da ferida. Para o 2 e o 5 não achei trajeto de ferida. Com relação a qualquer uma das feridas que analisamos até agora, você também consideraria essas como superficiais? Eu diria que as feridas 2 e 5 são superficiais, mas 3 e 4 não. Certo, certo, me desculpe. As feridas causadas por estilhaços, assim como as da mão, você as consideraria superficiais? Sim. A ferida no topo da mão, já falamos sobre isso. Acredito que vimos 3 lesões no topo da mão direita que você indicou que provavelmente foram causadas por estilhaços. O mesmo com 5 e 2 nas costas. Conseguiu recuperar algo dessas feridas? Não. Então vamos passar para... Acho que vamos começar com o seu ferimento número 4 que você rotulou. Prova 32F da acusação. São os mesmos ferimentos, só que em foto mais próxima. Sim. E esse ferimento é um ferimento de entrada? Sim. Ele tem uma saída? Não. Esse aqui no número 3 também é um ferimento de entrada? Sim. E ele tem uma saída? Não. Você conseguiu determinar, começaremos pelo 4. Quais estruturas internas o projétil que causou esse ferimento de entrada atingiu dentro do corpo, por onde ele passou? Ele atingiu o rim esquerdo e depois ficou alojado no tecido mole ao redor da aorta. E no ferimento número 3, você conseguiu determinar o trajeto do ferimento? Sim. E quais estruturas internas foram afetadas? Esse também atingiu o rim esquerdo e depois subiu e atingiu o pulmão esquerdo. Você conseguiu determinar isso? Bem, deixe-me voltar a isso. O ferimento identificado como número 4. E só para termos uma ideia, deixe-me voltar aqui.
Eles ficam na região média e inferior das costas dele? Sim, no lado esquerdo das costas dele. E essa seria a área da coluna? Sim. Você conseguiu determinar a direção do trajeto do ferimento número 4? Sim. Qual foi a direção? É da esquerda para a direita, de trás para frente e para cima. Para cima? Sim. Ok, então para cima através do corpo. Correto. Então, se esse ferimento atravessasse meu corpo, ele iria assim e depois subiria? Sim. Subindo, certo. O ferimento que você rotulou como número 3 tinha uma direção semelhante? Tinha a mesma direção. Da esquerda à direita, de baixo para cima, de trás para frente? Sim. Esse tipo de direção e trajetória do ferimento seria compatível com alguém que está curvado ou em cima de alguma coisa? Com a parte da frente do corpo voltada para baixo? É possível. Seria consistente com isso? Sim. Essa posição? Sim. E você recuperou projéteis, fragmentos do encamisamento ou qualquer coisa nesses trajetos dos ferimentos? Sim. Então vamos começar pelo número 4. Você indicou que acabou alojado perto da aorta, está correto? Correto. Ok. E o que foi recuperado ali perto da aorta? Fragmentos do núcleo da bala. E isso é o lado esquerdo. Isso seria considerado a... cavidade pleural ou é outro trajeto de ferida? Isso é de outro trajeto de ferida. Então, o seu ferimento marcado como número 3 teria terminado onde? Na cavidade pleural esquerda. A cavidade pleural esquerda, certo? Certo. Então vou pedir a admissão do 33A como alfa. Alguma objeção, senhor Gonzalez? Sem objeção. Senhor Sinardi, sem objeção. Senhor Wise. Senhor Bolt, sem objeção. Certo, admitido. Exibindo, este é o envelope em que o item foi colocado. Sim. E você marcou os fragmentos neste caso? Sim. E novamente, o mesmo processo em relação à rotulagem. Sim.
Todos os projéteis recuperados neste caso foram no final entregues à autoridade policial que estava conduzindo a investigação? Sim. Há algo sobre os ferimentos de bala e os ferimentos de estilhaços que analisamos até agora que seria inconsistente com esses projéteis terem passado por vidro de automóvel antes de atingir a vítima? Todos seriam compatíveis com a presença de um objeto intermediário. Agora, o senhor nos disse que a causa da morte neste caso foram ferimentos de bala. O senhor pode explicar o mecanismo real da morte? O que realmente acontece no corpo após a ocorrência desse tipo de ferimento? Sim, então ele tinha um buraco no coração causado pela bala, e isso faria a pressão sanguínea cair. E quando você não tem pressão sanguínea, não consegue bombear sangue para o cérebro. E sem sangue e oxigênio no cérebro, o cérebro começa a morrer e você perde a consciência. Então esse é um dos mecanismos. O outro mecanismo é o próprio sangramento. Você não consegue parar o sangramento e basicamente fica sem sangue. Você perde todo o seu sangue e morre. Essa perda de sangue, ela afeta o cérebro? Sim. De que maneira? Novamente, falta de oxigênio devido à perda de sangue. A perda de consciência, isso ocorre em algum momento perimortem, próximo à hora da morte? Sim. É esperado que isso ocorra antes da morte na maioria dos casos? Em poucos minutos, ele ficaria inconsciente e teria morte cerebral. E então ele continuaria sangrando e por isso também morreria por perda de sangue. Após a inflição desses ferimentos, se as testemunhas notassem que a vítima ficou inconsciente em cerca de 30 segundos, isso seria consistente com suas conclusões? Sim. Quero voltar ao ferimento no lado direito do tórax da vítima. Você disse que passou pelo pulmão, pelo coração e pela aorta dele. Sim, você encontrou sangue dentro desse ferimento ou perto dele, conforme anotou? Sim, havia sangue nas cavidades torácicas e, claro, o sangue do trajeto do ferimento. Você mediu isso? Você conseguiu medir esse sangue? Sim. Pode dizer ao júri quanto sangue foi perdido só com esse ferimento? Eu teria que olhar meus números. Acho que a cavidade pleural esquerda tinha 1.100 mililitros e a direita tinha 600. 400, eu teria que estar com meu relatório na minha frente. Seria justo dizer que foi perto de 2 litros? Sim. Quantos litros de sangue no total há em um homem adulto normalmente? Cerca de 5. Seu corpo tem cerca de 5 litros de sangue. Sim. Então, é correto afirmar que isso representa boa parte do sangue total? É sim. De um único ferimento? Sim. E quanto aos ferimentos nas costas que terminaram perto da artéria carótida, e acredito que o outro que você mencionou terminou perto da parte da frente do corpo? O que? Desculpe. Um deles não terminou na cavidade pleural e o outro terminou perto da aorta? Sim. Não foi na carótida, desculpe, foi na aorta, meu erro. Em ambos esses ferimentos, você encontrou sangue acumulado? Apenas o sangue do próprio trajeto. Do próprio trajeto, certo. Então você mencionou antes que quando vocês abriram o saco mortuário, esse é o saco em que o corpo é transportado? Sim. Que você encontrou um projétil dentro do saco mortuário? Sim. E, meritíssimo, vou solicitar a inclusão do item 33C do Estado como em Charlie. Certo. Alguma objeção, senhor Gonzalez? Nenhuma objeção. Senhor Sinardi? Nenhuma objeção. Senhor Wise? Nenhuma objeção. Senhor Bolt? Nenhuma objeção. Certo, aceito. Solicito a exibição. Isso parece ser o projétil em sua embalagem? Sim. E você anotou nesta embalagem que era uma bala do saco mortuário? Sim.
Então quero analisar com você alguns outros ferimentos e fotografias dele. Este é o 32P do estado, P de Pedro. Este é um ferimento na parte interna ou superior da região do cotovelo esquerdo do braço esquerdo da vítima? Sim. Este ferimento aqui? Sim. Que tipo de ferimento é? É uma lesão por objeto cortante. Isso pode ter sido causado por estilhaços? Sim. Você acredita que foi isso neste caso? Sim. E foi um ferimento perimortem, perto da morte? Sim. Prova do estado, 32Q, Q de Quebec. Essa é apenas um close desse ferimento? É sim. E a profundidade do ferimento está refletida basicamente nessa fotografia? Está sim. Posso ter um momento, meritíssimo? Sim. Prova do estado, 32X, é um raio-x. Olhando para esta área aqui na palma da mão direita da vítima, que tipo de ferimento é esse? É um ferimento de estilhaço. 32, isso é um close daquele ferimento? É sim. Mesma coisa, pode ter sido causado por estilhaço de bala ou vidro? Pode ser. Estados 32. 32 é de zebra. Nesta fotografia, obviamente, esta é a parte inferior do corpo do falecido, as pernas. É correto dizer isso? Sim. Do que isso mostra? Ok, tem alguns itens aqui. Este é o lençol para o qual a vítima foi colocada no local. Ou isso é algo sobre o qual ele foi colocado no escritório do médico legista? É da cena. Então ele foi colocado no saco para cadáver com esse lençol? Sim. Agora vou mostrar para você um close desse item na 32A. Esse é o fragmento ou a bala encontrada com fragmentos. Sim, dentro do saco para cadáver? Sim, ok. (32B do estado). Essa camisa branca era a que a vítima usava? Sim. E você vê, com o fundo apresentado abaixo, que há defeitos na camisa que seriam compatíveis com os ferimentos de bala? Sim. E essa é a frente da camisa? Sim. Então, este ferimento e o ferimento à esquerda dele seriam compatíveis com o de raspão e o de entrada no lado superior direito do tórax? Sim. Quando falo em ferimento, refiro-me ao defeito na camisa. Sim. O Estado afirma que 32G, G de golfe. Agora movemos isso para a parte de trás da camisa. Isso está correto? Sim. Ok. E nós vemos, novamente, defeitos nas costas consistentes com os dois ferimentos por arma de fogo, ferimento por estilhaço? Sim. A prova 32K do estado com K de quilo. Reconhece essas meias como as que a vítima usava? Sim. E há dois defeitos ou buracos na meia que estão próximos um do outro na parte de baixo da meia? Sim. Exibindo a prova 32S do estado. Havia ferimentos na parte inferior da perna direita que pareciam estar associados a esses buracos? Sim. Esses são ferimentos de estilhaços novamente? Sim. Quanto à profundidade do ferimento, isso está refletido na fotografia? Sim.
Então, basicamente, romper a pele, rasgar a pele, é só isso mesmo. Sim, expondo o tecido subcutâneo, sim. A prova 32V do estado, com V de Victor, é apenas mais um ferimento por estilhaço na perna da vítima. Sim. O 32P do estado está em Peter. Havia um fragmento localizado perto da perna direita. Isso está correto? Sim. E esse fragmento, assim como os outros fragmentos quando foram removidos do corpo e as balas e as camisas dos projéteis de que falamos, você indicou bem no início do seu depoimento que aqui hoje, não no seu exame de autópsia, que quando eles são retirados, você marca e rotula o envelope onde vai ser colocado e então fotografa antes de colocar no envelope. Sim. É isso que você está fazendo aqui nesta fotografia? Sim. Quando você estava conduzindo o exame da vítima e fez um raio-x do corpo da vítima logo no início, antes de fazer o exame externo, você notou um objeto metálico na parte inferior da perna esquerda dele? Sim. E você acabou examinando essa área e removendo um projétil ou algum fragmento dessa parte da perna dele? Sim. E você documentou isso no seu relatório? Sim, documentei. Que tipo de ferimento ou o que era aquilo? Era um fragmento de bala. E estava associado a um ferimento que havia sido infligido no período perimorte, neste caso? Não. Estava associado ao tecido acima dele ou parte do corpo que já tinha cicatrizado, uma ferida cicatrizada? Sim. E essa ferida, ela seria compatível com a vítima tendo sofrido um ferimento por arma de fogo, por projétil ou por fragmento aproximadamente 9 meses antes? É possível. Quando indivíduos sofrem ferimentos por arma de fogo e sobrevivem, é comum em alguns casos que os projéteis fiquem no corpo? Sim. Quais seriam os motivos para isso? Eles não atingiram nenhuma estrutura importante, então realmente não faz sentido ressecá-los. Então vou lhe mostrar a prova do estado 32, S de Sierra. Esse é o projétil que você recuperou da perna esquerda da vítima daquela lesão antiga? Sim. E você caracterizou isso como uma lesão antiga ou como você descreveu no seu relatório, remota, lesão remota? Remota significa algum tempo antes do momento da morte. Sim. Me explique o que isso significa. Basicamente de um período antes da morte dele. Do estado. 32x. Você reconhece o que aparece nesta foto? Se quiser um zoom em algum envelope, é só pedir. Eu reconheço eles. Certo. E esses são apenas itens que foram coletados do corpo? Sim. Certo. Agora, este aqui no canto superior esquerdo indica fragmentos do rim esquerdo. Sim, certo. Isso estava associado à ferida número 3 ou 4 nas costas? Sim.
E então, ao lado, está a parede torácica esquerda. Essa teria sido a bala que foi recuperada no final do trajeto do ferimento de entrada no tórax direito? Sim, essa é a bala do tórax esquerdo, então, na verdade, esse é o núcleo da bala. Isso mesmo. No final do trajeto do ferimento? Sim. Certo, isso indica tecido periaórtico e você tem fragmentos nessa área? Sim? Lembra a que ferida isso estava ligado? Isso estava associado ao ferimento por arma de fogo C. O ferimento está no lado direito do tórax? Não, e de um dos tiros nas costas. Certo. Só para sabermos, você os rotulou durante o processo do exame externo como 1, 2 e 3, mas no seu relatório você os rotulou com letras? Correto. Esse é o ferimento C nas costas que você citou? Sim. E então vemos os fragmentos que analisamos da área onde está a meia? Sim. Eles foram encontrados na meia dele? Sim. E depois uma camisa de projétil recuperada do lado direito do peito, onde ele comentou isso. Fragmentos na cavidade pleural esquerda estão ligados a uma das feridas de entrada nas costas? Sim. Então do saco para cadáver. Então, indo para o envelope periaórtico, estou certo? Sim. Fragmentos de tecido periaórtico, apenas uma foto deles antes de colocá-los no envelope? Sim. Prova 32, CCC de Charlie. Você está fotografando o fragmento do rim esquerdo antes de colocá-lo no envelope? Sim, todos os projéteis e seus fragmentos são fotografados. E foi aqui que você documentou fotograficamente a coleta da bala ou projétil da parede torácica esquerda? Sim. Tudo bem. E prova 32, triplo G, e isso era a prova 32, triplo F e a prova 32, triplo G, isso é um close-up desse projétil? Sim. E há um fragmento associado? Sim. Indo para os ferimentos nas costas. Você documentou a coleta nesta fotografia do projétil recuperado da cavidade pleural esquerda? Sim. Prova 32, que isso é apenas um close disso? Sim. Estado 32 e MLM, documentando o projétil que você recuperou do lado direito do tórax. Desculpe, o revestimento do projétil do lado direito do tórax. Correto. E isso seria próximo ao ferimento de entrada no lado direito do tórax? Sim. E você marcou o revestimento do projétil aqui, então quero olhar isso. Isso é 32 triplo N. Isso é um close-up desse item? Sim. Estados 3200. Este é o item colocado de cabeça para baixo por falta de termo melhor. Sim. E podemos ver nesta fotografia este espaço aberto aqui é onde o núcleo da bala estaria antes da separação? Sim.
Sim. Doutor, quero lhe fazer uma pergunta hipotética. Ahn, levando em consideração o que o senhor viu na cena do crime, a posição do corpo da vítima. E deixe-me perguntar só sobre isso. O senhor se lembra de a vítima ter sido encontrada sobre o console central, com uma perna de cada lado, com a cabeça, o peito e a parte superior do corpo no banco de trás? Sim, e de bruços? Sim. Com a região do quadril dele e talvez o traseiro para cima, em cima do console central? Sim, isso parece certo. Ok. Levando em conta essa posição e a direção do trajeto do ferimento, especialmente os das costas, e também levando em consideração essa dinâmica entre a parte superior do braço direito e o tórax, essa possibilidade sendo causada pelo mesmo projétil. Se a vítima estivesse no banco do passageiro dianteiro do Dodge Charger e vários atiradores apareceram na frente desse veículo e abriram fogo, disparando perpendicularmente através do para-brisa em direção a ele, e a vítima, vendo seus agressores e percebendo o que estava acontecendo, virou-se em seu assento, posicionando-se de lado em relação aos atiradores, e então começou a se jogar sobre o console, procurando abrigo para tentar evitar ser atingido enquanto ia para o banco de trás. Esse cenário seria consistente com os ferimentos e suas conclusões neste caso? Seria sim, seria consistente com ele sofrer o ferimento no braço direito, o ferimento de entrada no peito direito, com a bala sendo encontrada embaixo da axila do outro lado do corpo enquanto ele se virava para passar por cima do console central? Seria consistente. Só preciso de mais um momento, meritíssimo, claro. Podemos nos aproximar, meritíssimo, sim.